E aí, gente, Araném Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda mais sobre inteligência artificial nos games, especificamente sobre NPCs, e realmente usar IA para NPCs na prática, para inimigos, no God of War da vida, no Call of Duty, enfim. Aqui relacionado a recursos para NPCs. Eles vão falar sobre recursos renováveis, finitos e infinitos. Essa questão dos NPCs no contexto de uma fazenda, né? Eu lembro de um jogo da Nintendo que é muito relacionado a isso, de você ter NPCs que realmente ajudam a meio que estabelecer uma. Não é uma fazenda, é tipo uma mini cidade lá. Eu não lembro o nome específico. Mas é nessa questão, é nesse contexto. Não é? Mas é uma coisa importante dos NPCs terem alguns limites que fazem eles serem mais vivos, né? Por exemplo, você não vai. É estranho um NPC, por exemplo, ter uma arma com. Tipo, você tem bala infinita, assim como ele, de repente ele pode acabar a bala dele, e ele tem que pegar em outro lugar, por exemplo. Vamos supor que acaba a bala de um NPC que você está lutando no Call of Duty, e aí ele tem que ir em um certo lugar para pegar bala. Isso você pode usar para pegar eles enquanto estão pegando mais recursos, ou de repente ter que recarregar. Obviamente a gente tem já isso, né? Mas a questão de você ter recursos renováveis finitos ou infinitos que podem fazer, dependendo do seu jogo, serem mais realistas, né? São coisas que os NPCs vão usar. No caso do jogo de Sniper Elite que a gente citou anteriormente, isso seria bom. São coisas que deixam o jogo mais realista e que podem ser usadas de certa forma dentro do contexto do nosso uso de IA para fazer isso ser mais eclético, né? Tem um exemplo do sistema de coleta do Red Dead Redemption que eu quero só mostrar como exemplo. Nesse caso não é NPC, mas só você mesmo, né? Nesse caso de caça. Mas imagina no contexto que você tem um jogo que o NPC caça. E vamos supor que você pode ter uma competição contra ele também, contra outros NPCs que também estão caçando. Não importa, a questão é que um sistema de coleta, né? Um jogo que tenha um tipo de sistema de coleta, seja qual for, em que o NPC ele aprende a fazer essa coleta de forma mais eficiente, por exemplo. Então tem esse tipo de contexto também que pode ser inserido no contexto de usar IA para isso. No caso, o algoritmo de IA que a gente usaria, o modelo principal seria Reinforcement Learning, mas também com outras questões. Um exemplo prático do paper é esse screenshot de uma pequena vila, que aí dá pra ver o NPC ali, tá, como fala, plantando, eu não lembro como traduzir crops, né? Tá plantando sementes, enfim, e cuidando da fazendinha, do moinho ali. Então essa questão do NPC ele meio que ser autônomo, né? Ser um sistema de estado finito, finito, né? Que eu falei no outro vídeo, né? Um exemplo seria prático seria um cellular automata, né? Um sistema independente, entre aspas. Falta um aspas bem grande nisso. E aqui eles mostram o sistema de comportamentos dos PCs. Por exemplo, ficar com sono, pegar material, sede, socializar, né, para conversar. Algo seria muito relacionado, por exemplo, The Sims, que você tem um sistema que os NPCs e você também precisam dessa questão de socializar, de ter um ambiente que provê as necessidades deles, senão o NPC do The Sims pode até morrer. Eu tive NPCs no The Sims que morreu, porque eu não cuidei dele direito, enfim. Daqueles carinhas que moram na sua casa, enfim. Virou um fantasma, né? Então tem essa questão das necessidades do NPC que fazem o jogo ficar mais dinâmico. E no caso, na questão desse jogo, construir casas, fazendas, enfim. Ficar com fome ali na esquerda, comer, enfim. Tudo relacionado ao sistema de transições, ou possíveis transições do NPC, que você pode falar, nossa, isso aqui pode ser randômico, como que é? Essa é a questão de você tentar fazer um sistema que meio que consegue fazer isso de uma forma bem assim ampla para você ter algo mais dinâmico na sua população dentro do jogo de NPCs. Eles, assim, o problema desse paper é que eles não explicam muito o que eles usam de inteligência artificial no sistema deles. Porque eles citam, por exemplo, no finalzinho K-means, que é um algoritmo de clustering. Então você tem, por exemplo, esse é um exemplo de K-means, que você tem três tipos de dados e você quer
fazer uma cluster deles, que é pegar esses dados e automaticamente agrupar esses dados. Vamos supor que seja meninos, não, acho melhor, tem que ser 3. Crianças, jovens e velhos. Vamos supor que seja na esquerda, vamos supor por enquanto. Então, o criança é vermelho, o azul é jovem e o verde é velho. E você faz uma clustering dos seus dados. Você poderia ter esses dados em formato Excel, CSV, por exemplo. E você faz um cluster, por exemplo, usando TensorFlow ou outra library de Python, para você agrupar esses dados usando esse algoritmo. Que é um algoritmo de aprendizado não supervisado, né, em que você não tem, que você faz o clustering automaticamente, sem você inserir o que é o que. Então você não está falando o que é velho, o que é jovem, você não está falando isso. Você não categoriza antes, que no caso seriam algoritmos supervisados. Nesse caso, o K-means, você simplesmente joga os dados e o negócio aprende a diferenciar para você ter essa noção. Na parte da direita parece ser espécies de plantas ou bactérias que está fazendo essa questão na prática, né? Esse é um exemplo mais simples possível usando sklearn, não usando, sem usar, por exemplo, o TensorFlow no caso. E basicamente a gente está fazendo um simples array de valores numéricos, matrizes, né? Matrizes não, desculpa, em array no formato na prática. Não é uma matriz em si tão bonitinha assim. Então a gente pega um array e usa o K-means no contexto do sklearn com duas clusters, que no caso a gente quer separar em duas coisas, né? Nesse caso foi 3, senão você colocaria 3. Estado randômico 0 e o seu input, que é o fit x, é o seu input, né, no caso, seus dados. E você usa direto ali, até estranho usar assim, né, mas esse kmeans.clusterCenters é para você é uma função específica para você centralizar seus dados. E aí o input que você tem é esse input aí agrupando aí os dados que são mais próximos. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou os dados que são mais divergentes e próximos um do outro e agrupou. É mais ou menos isso. Aqui o título ali não está correto, não era para ter posto, mas enfim, esse aqui é um exemplo de usando o K-means do Mahesh 147 no GitHub. E aqui tem o CSV dele que eu baixei e coloquei no Colaboratory. Se você não sabe, o Colaboratory é uma ferramenta para você escrever código sem ter que baixar nada e tal, só tendo conta no Google. Então você põe, por exemplo, lá no Google Colaboratory, você entra no site, você já tem o seu ambiente para você testar código. E nesse caso eu peguei o código dele, baixei o arquivo CSV. E nesse caso, eu já mostrei em outros vídeos no Matemática com Python como fazer. Mas você tem que ir no Colaboratory e baixar o arquivo CSV que você baixou para o seu computador primeiro. E colocar o caminho no contexto do Colaboratory. Então basicamente eu inseri no Colaboratory. E essa parte é mais importante, por isso que eu coloquei. Que é o K-means com TensorFlow. Então você tem o número de clusters aí, que nesse caso na função aqui que a gente tem, e que vão ser vários parâmetros que a gente vai usar. É para dados de clientes, no caso. O máximo de interações vai ser 300, inicialização é 10 e estado randômico 0. Então são parâmetros específicos desse algoritmo e dos nossos dados X, que são os dados que estão no PDF ali, CSV. Dá pra ver que para ler o PDF a gente está usando pandas como sempre. Ali os dados e aqui é o algoritmo, embora tenha mais parte para baixo. E o resultado é esse, usando o código desse repositório do GitHub, que você tem a cluster aí de clientes e os centroids relacionados a esses clientes, que são a parte meio que ao meio de forma topológica dessas clusters, né? Então é um algoritmo simples. O problema é que eles não mostraram como eles usaram esse algoritmo no paper. Se é clusters relacionados a NPCs, tipos de NPCs, eles não mostraram como e porquê, enfim, ficou muito vago. Então é um paper meio estranho, né?
Achei meio ruim, eu poderia dizer. De novo, o título de cima tá errado, mas enfim. Esse é basicamente tem uma imagem nesse site bem legal que fala sobre a teoria. É um site sobre desenvolvimento de games que fala sobre FSMs, né? Sobre máquinas de estados finitos, no contexto de NPCs. Aí tá falando sobre comportamento de inimigos, né? Como por exemplo, andar por aí, atacar, evadir, achar ajuda, né? Quando, por exemplo, a vida tá baixa, começar a fugir, né? É uma coisa do Tibia, por exemplo, de quando você... Alguns bichos do Tibia, quando você bate nele, ele foge, como por exemplo do Goblin. Mas o Ciclope, por exemplo, ele não foge. O Demon também, você pode bater neles o quanto você quiser, que eles sempre vão te atacar. Que é uma coisa ruim, às vezes, se você tá num level baixo. Então, tem algumas características de pathing que vai ser de cada NPC. Mas o Tibia é um exemplo muito legal, que eu não coloquei imagem, infelizmente, aqui. De um sistema em diversos tipos de NPCs tem um sistema de estados finito diferente, mas que você consegue entender para você entender como a programação daquilo para você conseguir lutar contra esse bicho. Além de coisas relacionadas a atributos dele, como ser fraco contra gelo, como o Demon, por exemplo. Ciclope, se não me engano, é fraco contra fogo, enfim. Então, quando isso aqui você pode evoluir para jogos complexos como Sekiro, para jogos como God of War. Você pode usar o mesmo sistema em um ambiente mais complexo, tridimensional, enfim. Mas por enquanto sem usar inteligência artificial. Tem esse paper relacionado a uma coisa que vamos falar de Zoopedia, que seria um comportamento de NPC caçando uma caça, né? Caçando um cervo, se não me engano. É cervo que fala. Enfim, eles implementam um sistema de FCM nesse contexto. Então, o estado finito dele vai ser basicamente, no caso do tigre, que eles querem simular como um NPC. Por exemplo, descansar, depois pesquisar. Ele tem estamina, eles vão falar, né? Uma propriedade importante vai ser estamina do NPC. Que alguns jogos não tem, né? Eu não vejo, por exemplo, estamina em tipo bots do Tibia, por exemplo. Bot não, é NPCs. Enfim, mas talvez outros jogos tenham. A gente vai ficar cansado de perseguir. Então, descansar, procura, né? Que ele tem aquele pathing de andar ao redor. Descansar de novo, por exemplo, ficar com fome, enfim. Perseguir presas e comer. Então, você pode ver cada parte aí nesse gráfico. E no jogo vai ser basicamente isso, eles só mostraram imagens, nenhum vídeo, nem código, infelizmente, mas mostrando como funciona, né? Parece que esse daí é tipo como se fosse o jogo deles e então ali ele está procurando no primeiro bloco, no B ele está perseguindo e no terceiro comendo. Então, atributos relacionados às ações que o sistema vai tendo no jogo no contexto de máquinas de estados finitos, né? Eu tenho um exemplo muito legal do Horizon Zero Dawn, porque o Horizon Zero Dawn, quando você aperta L1, se não me engano, ou R3, não lembro, você consegue ver o pathing dos inimigos específicos para você ver por onde eles passam, com o seu troço que fica na sua orelha, né? Então esse objeto que consegue prever o pathing é basicamente a gente vê como os programadores fizeram para ter o pathing daquele inimigo específico. Tem as características do inimigo, mas tudo no fim é FSM no caso. Em si, eu não vejo muitos NPCs relacionados à inteligência artificial per se, de conseguir se adaptar e melhorar. É uma máquina de estado finito. Ele não pensa na prática, ele não tem vida, ele não tem nenhum aprendizado. Não é que se usasse inteligência artificial, usasse reinforcement learning na prática, que seria o melhor aplicado a jogos, ia ter, mas é estranho que em muitos jogos falta essa questão, né, de você ter um sistema que pensa de uma forma inteligente. E talvez usar reinforcement learning no contexto desses tipos de inimigos, talvez faria o jogo ser mais dinâmico, mais difícil, mas mais legal pra gente jogar. Então é isso, no próximo vídeo a gente continua.